Estamos de volta com o terceiro e último bloco do TV Debate, que hoje discute sobre o movimento Escola Sem Partido, que prevê a exclusão do debate político nas unidades de ensino do país. A Confederação dos Trabalhadores em Educação do Brasil classifica os projetos de lei como uma espécie de mordaça para controlar o que se pode ou não dizer em sala de aula pelos educadores. E agora Oswaldo vai responder a pergunta de Miguel sobre o marxismo na sala de aula. Eu me coloquei na questão de que primeiro é preciso entender que, a partir de um determinado momento, o que nós temos aqui no Brasil é a aplicação bem radical das doutrinas oriundas da Escola de Frankfurt. Né? Começar o próprio Paulo Freire, que tem essa origem também. Né? Então, é a Escola de Frankfurt que cria, adapta a dialética hegeliana marxista, né? a ideia de diferenciar e colocar em situação de oposição comunismo de fascismo, comunismo de social-democracia. Na verdade, são todos socialismos, como todo socialismo caminha para o cerceamento da liberdade, só que por meios diferenciados. O marxismo cada vez mais presente dentro das escolas, dentro das universidades, na literatura. Agora, o que eu digo sempre, é preciso saber em que medida nós sabemos identificar isso. Porque na medida em que começou a se realmente raciocinar a partir do mecanismo dialético, fascismo de direita, isso é a invenção da Escola de Frankfurt. O fascismo tem origem no marxismo. A partir da crise do marxismo depois da Primeira Guerra Mundial, surge o fascismo e surge o marxismo cultural. É a Escola de Frankfurt, e particularmente o senhor Adorno, o senhor Horkheimer, que vão criar a ideia de que o fascismo seria de direita e o comunismo de esquerda. Ora, o comunismo é o salvador do fascismo. Mas, na verdade, é uma briga entre modelos socialistas, como foi na Rússia, menchevique versus bolcheviques, social-democracia versus comunismo. Venceram os bolcheviques. Mas a Rússia ia ser uma sociedade socialista? Ia. Então, isso está impregnado, é a base da educação brasileira hoje. Daí porque termina que o discurso politicamente correto ganha espaço dentro das salas de aula, isso não é por acaso. E que o projeto Escola Sem Partido, é uma reação a isso. Não estou dizendo que é um projeto perfeito, que é um projeto lindo, maravilhoso, mas o que eu contesto aqui é a ideia de que ele é cerceador das liberdades de expressão. Não, esse cerceamento já está acontecendo, não existe estudos estatísticos, e não existirá, e isso não precisa, basta acompanhar a literatura brasileira e conhecer perfeitamente bem a origem da escola brasileira. O professor escolhe o livro? Sim, eu comecei a ensinar em quinta série. O professor escolhe o livro, inclusive história. O professor escolhe o livro que ele vai adotar em sala de aula, no primeiro fundamental e médio? Sim, mas se ele tiver opção, porque hoje, como todos os autores são marxistas, se eu sair de um, eu caio no outro. Se eu não votar no PT, eu voto no PSDB. Ah, não, Marina, PSDB, tudo socialismo. O educador chega, nas minhas convicções, Costa e Silva era o cara, certo? Ele chega na sala de aula. Na história do Brasil não teve outro igual, botou para quebrar, caçou os comunistas, aquela coisa toda. O que acontece se o cara fizer isso? Ele vai ser processado. Com certo? certeza. Agora, então quer dizer, a minha convicção só vai... Agora, se eu disser, não, Che Guevara que trazia a liberdade. Che Guevara defendia um regime autoritário e fez parte de um regime autoritário. E tem vida muito mais autoritário que o de Costa e Silva, por sinal. Não, e agora, Costa e Silva não é direita? Não, para mim não é direita. Ele é conservador de matriz britânica de jeito nenhum. Ele é positivista de teor fascista. Tanto que naquela época existia muito mais empresa estatal. Eu gosto desse discurso de neoliberalismo. Ninguém é tão anti-neoliberalismo, porque não existe neo. Nós liberais não concordamos com esse neo porque não faz sentido. É a mesma coisa que... Bom, aí naquela época estava cheio de empresa estatal. Geisel foi o maior estatista da história do Brasil. Costa e Silva derrubou um projeto que era um projeto de Castelo Branco de fazer eleições, de uma redemocratização rápida. Por quê? Porque tinha uma mentalidade positivista que, a meu ver, no século XIX, se você colocar o positivismo é de esquerda. E o fascismo vem de faixa, de feixe, é justamente aquela ideia de vamos fechar, todo mundo não fecha aqui, e nenhuma ideia pode prosperar fora disso. Negar que haja forças progressistas no campo da formação dos professores é bobagem. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade para admitir isso, né? E que há hoje uma demanda
das forças conservadoras, né, frente a essas forças progressistas. Mas, por outro lado, acho que esse debate não será um debate qualificado se a gente não estabelecer para o campo da educação, que eu acho que a gente acabou fugindo um pouco da discussão sobre a educação, que eu acho que é esse o cerne, né, por isso que eu estou aqui, inclusive, né, para o campo da educação, sem pensar num projeto, um pacto social. Então, como é que você está numa sociedade brasileira em que está numa sociedade que está discutindo a educação a partir de currículo, a partir de conteúdos? Como é que a gente pode pensar num projeto educacional para o país todo, um projeto público, um projeto para todas as pessoas, se a gente mantém na transparência o problema gravíssimo da desigualdade social ou encapsula o problema da desigualdade social, da violência contra a mulher, da violência contra as minorias, se você transforma isso numa pauta de esquerda? Direitos humanos não é pauta de esquerda, direitos humanos é uma demanda das democracias. Resolver o problema da desigualdade social não pode ser uma discussão da Desde esquerda. que a gente faça a diferenciação entre direitos humanos negativos e direitos humanos Ok, positivos. professor, Há tudo uma bem, diferença muito grande. mas observe bem, eu estou dizendo que a gente, para qualificar a discussão, pensando na educação para todos, e não apenas na educação dessas pessoas que estão demandando um projeto de lei como esse, que eles estão pensando nos filhos deles. Eu, do lugar da educação, estou pensando nos filhos de todo mundo. Nós precisamos criar um projeto educacional para todos. E aí, quando você encapsula certas coisas dentro do campo da direita ou da esquerda, é claro que há quem discorde de mim dizendo, olha, a democracia também debate, é luta, a luta de classe está posta aí. Outros vão dizer que nesse campo, se a gente busca um consenso, estaríamos caindo no risco da não política, e isso não é bom, porque, no fim das contas, um dos lados vai prevalecer. Mas eu acredito que no campo da educação, quem está educando, a gente tem que pensar a médio e longo prazo, e é nesse sentido, eu acho que não apenas politicamente nós estamos atrasados, educacionalmente também nós estamos muito atrasados. Né? Sim, nós não dúvida. estamos formando, nós não Sem estamos dúvida. conseguindo alfabetizar, há coisas muito mais importantes para serem discutidas, vocês me desculpem, claro que eu acho que esse debate é um debate relevante, mas se a gente quiser pensar num projeto para o país, para o desenvolvimento do país, a gente não pode ficar se prendendo em coisas que são, na minha opinião, na minha forma de entender, secundárias. É qualificar o debate, mas qualificar a formação do professor, e me permitam uma palavra, que é uma palavra que já caiu numa certa saturação, mas empoderar esse professor, porque não existe professor de sistema educacional exitoso em países desenvolvidos se não for um professor empoderado. Essa é uma palavra para mim, importante. Um professor que se sente respeitado, se você vai em sistemas de ensino avançados, as melhores cabeças, digamos assim, e aí eu estou cedendo a ideia da meritocracia, né? Os melhores alunos do ensino médio, eles vão ser professores, porque ser professor é alguma coisa revestida de prestígio. Né? Aqui nesse país, num projeto como esse, ele está dizendo para o professor, faça isso e não aquilo. Por quê? Porque você obedece. Né? Você não tem autonomia para tomar decisões. Nós não confiamos em você, nós não delegamos a você uma parte daquilo que é a educação dos nossos filhos. É isso que as pessoas estão dizendo. Acho que isso, a médio e longo prazo, só vai trazer prejuízos para o desenvolvimento do nosso país. Agora, Raquel, outro ponto polêmico é a abordagem do ensino religioso nas salas de aula. Uhum. Pois é, por que razão que a pauta religiosa permanece nos currículos? Essa é uma pergunta que, inclusive, eu acho que eu já teria uma resposta pronta, mas eu acho que cabe mais. E a religião política, então não deveria ter também. Porque Marxismo enquanto religião pregada em sala de aula não pode. Essa é uma metáfora. Existe religião política, inclusive certas tendências me libertárias e liberais Me permite, são senhor Paulo, religiosas. o senhor tem concepções sobre a educação e sobre religião, sobre marxismo, que eu me recuso a discutir. A discussão de É uma uma postura, sabe o que é que eu percebo? Que dentro do contexto desse debate, há me permita, eu não estou me dirigindo diretamente às pessoas, mas há uma esquizofrenia, é uma coisa, inclusive, recíproca. Tanto do lado, eu lido com pessoas da esquerda radical, eu lido com pessoas da direita mais radical, e eu fico ali dizendo, olha, quem está no campo da educação, a gente tem que fazer uma administração, uma gestão dessa situação. Né? Por isso que eu digo, as ideias não podem ser mais importantes do que os dados da realidade.
Então, se E principalmente do que as pessoas. Perfeitamente, Não, eu só acho que os perfeitamente. marxistas têm que conhecer melhor o marxismo para identificar Mas o marxismo seja em aplicado. nenhum momento eu me coloquei aqui como A marxista, eu sou teoria do Karl professora. Marx é um diálogo com a teologia do século XIX o tempo inteiro. Não por acaso ele está na esquerda hegeliana. Pois é, o senhor está fazendo a discussão da política, eu estou fazendo a discussão da E educação. aí o que é que acontece? Dizer que o marxismo também não tem o seu viés, como colocou o Schomer, não tem o viés religioso, ele não é pregado como religião em sala de aula? Na verdade, eu acho que, às vezes, os conceitos se perdem, as origens se perdem, não é? E, na verdade, o que a Constituição professa é que o indivíduo tem que ser dotado de todas as condições para ele formar seu juízo de valores, sua personalidade. Evidentemente, o sistema educacional brasileiro, como a professora falou, tem diversas falhas. Há uma formação muito preocupada. Antigamente tinha aprovação no vestibular, agora aprovação no Enem. As universidades têm muita dificuldade em receber aquele aluno que vem das escolas com aquele conhecimento encaixotado só para responder questões objetivas. Isso é uma grande dificuldade. O aluno ele não é preparado para assimilar conhecimentos humanísticos, conhecimentos que envolvem um maior juízo crítico. A ideia é essa, você decora, não é aprender, não é compreender. Isso vem da verticalização é decorar. Então as universidades têm recebido cada vez mais alunos que não têm uma vivência, não têm uma experiência crítica, aberta, dialógica. É um conhecimento que é passado em caráter meramente pragmático, com objetivo específico. Quando ele entra na universidade, que ele se depara com as exigências que a universidade tem, com as exigências que a faculdade tem, que os cursos de formação mais aberta têm, ele tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade porque ele não está apto para isso. Então, chega na universidade, a universidade tem que tirar um distanciamento muito grande. Esse é um problema sério da educação. E que não tem sido tratado, não tem sido trabalhado. Esse pragmatismo educacional que existe de forma nítida nas escolas privadas. Eu gostaria de começar com a senhora, professora Raquel, com as considerações. Eu acho que eu vou na linha do professor, dizendo que nessa ambição que temos por uma educação de melhor qualidade, a gente precisa superar, sim, essa verticalização, essa concepção autoritária e individualista e substituir isso por formas de educação que considere a inteligência das pessoas. Isso está muito longe de qualquer discussão meramente política. O estudante precisa, sim, ser visto. Nesse sentido, é impossível discordar daquilo que, a princípio, o movimento postula, né, de que o estudante precisa estar exposto a mais de um ponto de vista. Isso é necessário. Até porque as pessoas precisam de outras competências, além das competências analíticas, né? Ela precisa de competências de autogestão, precisa de autonomia. Desenvolvimento da autonomia pressupõe muito mais do que essa ideia de que educar é transmitir conhecimentos. Educar é muito mais do que isso. E eu acho que as famílias brasileiras precisam ver nos seus professores parceiros, nesse grande projeto. É um projeto para o país, é um projeto para a nação, não é um projeto das pessoas individualmente. Ainda que a gente considere também, e principalmente eu parta dos desejos, das vontades, das potências das pessoas, dos indivíduos. Aí, nesse sentido, eu sou muito mais liberal do que propriamente de esquerda ou marxista, seja lá o que ser marxista signifique. Aurélio. Pois é, então eu vou pegar o gancho do empoderamento. O empoderamento, ele nasce, eu mostro no meu último livro, ele nasce na Inglaterra no final do século XVIII, com Hannah More, que é uma reação à Revolução Francesa, que era a ideia de que nós, porque a esquerda jacobina, e que a esquerda brasileira tem muito, exalta os vícios, né? Não, você é pobre porque você é pobre, você tem esse comportamento, mas isso é socialmente previsto e tal, é meio que uma deficiência. E que, na verdade, ela tinha constatado que os pobres queriam acesso à mesma educação que os ricos tinham. Então, a ideia de empoderamento, ela surge justamente pela universalização do ensino na Inglaterra, no final do século XVIII, e é uma ideia defendida pelo Partido Conservador, pelos conservadores da Inglaterra, justamente por isso. Nós temos que dar a melhor educação possível para todos,
para que eles possam se empoderar. Só que o termo chegou no Brasil por Paulo Freire, e a partir da distorção sociogenética, que é outra discussão do ponto de vista e tal. Eu queria só terminar a questão das ciências humanas. Eu preferia que o Enem só avaliasse o que o PISA avalia. Ou seja, só a linguagem. Isso é um outro grande debate. Só a linguagem, língua portuguesa, no caso, matemática e hard science, e ciências duras. De um ponto de vista de hard science, que não com os misticismos que tem. Mas em história, eu gosto de uma frase de João José Reis, que é marxista, e é meu amigo e é marxista. Que diz assim: em história ninguém é santo. Mas tem quem baixa a coluna para fazer coisas. Eu estava citando o caso das distorções que tem, de querer dizer que o Zumbi dos Palmares era socialista ou coisa parecida. Ele estava criticando isso. Né? Então, eu acho que nós temos bons pensadores em todos os campos. A ideia de escola sem partido é justamente: vamos deixar todos os pontos de vista prosperarem. E não verticalizar, como você estava falando. Aquela coisa tem que vem tudo engessado dentro de uma ideologia única. Tem valores, sim, mas vamos comparar os nossos valores com outros valores. Essa é a ideia do Escola Sem Partido, essa é a ideia do Escola Partido, que eu defendo. Existem vários projetos, deixar bem claro, que são muitos projetos. Miguel. Bom, primeiro, eu acho que toda discussão é válida, não é? E concordo mais uma vez, o problema da educação é grave. Nenhum país desenvolvido conseguiu chegar no estágio com a educação que não fosse prioridade, e prioridade não é só você garantir recursos, prioridade é você formar uma concepção de educação para um desenvolvimento pessoal e coletivo. Mas dentro do que nós estamos discutindo, eu acho que toda essa discussão vem de um pressuposto, de um perfil do professor que não se confirma na grande maioria das situações ou na grande maioria dos cursos. Esse professor que doutrina, que faz um proselitismo e não admite o diálogo, esse professor não é professor. A Constituição, como eu disse, assegura ao curso, à universidade, às escolas, e assegura ao professor que ele expõe em sala as suas convicções. Tem uma frase conhecida de Ortega y Gasset: eu sou eu e minhas circunstâncias. Não é possível exigir neutralidade de ninguém. A neutralidade é um discurso. O discurso da neutralidade é um discurso que não é neutro. Agora, você tem que adotar uma postura de imparcialidade. E aí eu, ultimamente, não tenho mais nem utilizado intolerância. Porque intolerância já gera uma atitude de desgosto. Eu não gosto de você, eu tolero. Não, a atitude não tem que ser de intolerância, tem que ser de respeito. Respeito. Então, evidentemente, o professor ele tem esse direito e até esse dever. Ele pesquisa, ele investiga, ele estuda para que esse conhecimento volte para a sociedade. E esse debate ele não pode parar, até porque, no meu entendimento, ele sim vai trazer mais amadurecimento para a educação brasileira. Porque, até então, como é que você me explica, o Brasil agora, no PISA, foi o segundo pior em leitura e interpretação. Estamos perdendo só para as Filipinas, medalha de prata. Nós estamos nas portas do inferno. Quer dizer, e agora, vai dizer que a culpa é de quê? De Geisel? Bolsonaro? Médici? Esse tempo todo, quem está tomando conta da educação brasileira? Só são 2 anos, 10 anos. Só são 10 anos? Não, só são 10 anos não. Com relação a 50? No mínimo de 8 anos para cá. No mínimo de 8 anos para cá, desculpa, no mínimo da Constituição de 88 para cá, isso sem falar o período anterior, então a culpa é do regime militar. Esse saudosismo esquerdista do passado para ter alguém em quem culpar pelo fracasso do seu projeto. Isso é a regra no mundo inteiro, essa é a mesma estratégia. É a mesma estratégia. Então, eu acho que nós temos que discutir estatísticas, mas eu quero saber quais são as origens desses cálculos estatísticos. Eu posso fazer o que eu quiser com estatística. Agora, desde a busca dos dados até a interpretação. Agora, a doutrina, não. O autor disse, está aqui, Marx disse, abolir a família indo pela escola. É isso que o senhor Karl Marx disse, está claro, abolição da família. Então, vamos discutir filosofia, fundamentos da educação brasileira, para entender o sucesso ou o fracasso dela. Essa é a minha proposta.
Ok, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O TVE Debate fica por aqui. Hoje discutimos sobre o projeto Escola Sem Partido. Você também pode rever nossos programas no portal tve.ba.gov.br. Obrigada pela companhia e aguardo você na próxima semana com mais um tema para discussão. Até lá! Música